Bom, doutor Márcio Carvalho, nosso amigo, está sempre aqui no programa, acabou de voltar de um congresso de Las Vegas e ele é nosso convidado de hoje, vai falar pra gente sobre câncer de próstata. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rosa, sempre um prazer. Estavam esperando você chegar, né? Você foi para um congresso em Las Vegas. Nós tivemos em Las Vegas um congresso de medicina sexual da Sociedade Norte-Americana, que foi muito interessante no sentido do que a gente vai discutir hoje sobre câncer de próstata. E assim, as mulheres têm algumas doenças que assustam, como o câncer de mama e outras doenças. E acho que para o homem, claro, outras vezes, assim, quando fala na sexualidade, o câncer de próstata é o que mais assusta os homens, né? Assusta. Na verdade, o que as pessoas eles têm medo em relação ao câncer de próstata, como pode afetar a sua sexualidade. E, na verdade, a gente sabe que isso pode acontecer de verdade. Existem a diferença, existem pessoas que têm apenas um crescimento benigno, e esse crescimento benigno pode ser feito uma cirurgia simples, que faz a gente diz uma cirurgia endoscópica, que faz uma retirada parcial da glândula e que não causa nenhum problema. Agora, existe o câncer de próstata. O câncer de próstata, sim, quando tem câncer de próstata e existe uma necessidade de se realizar uma cirurgia, essa cirurgia, frequentemente, posso dizer, em 80% dos casos, deixa a pessoa impotente. Esse é o grande medo de todos. Por isso que a prevenção é o melhor remédio. E a gente sempre fala que tem alguns exames que são preventivos, né? Para você não chegar nesse... Quais são Exato. esses exames? O que a gente tem que fazer? Então, a pessoa ele tem a sua condição, ele tem que procurar sempre urologista. Se ele tiver alguém na família, irmão ou pai, a partir dos 45 anos, ou até 40 anos nós estamos recomendando. Se não, a partir dos 50 anos, ele faz todos os seus exames anuais. Que exame simples? Um exame de sangue, chamado de PSA, que é uma proteína produzida somente pelas glândulas da próstata e que se detecta no sangue, e um toque retal. Não precisa fazer ultrassom, nem um exame de imagem. Esses dois exames são os exames essenciais para isso. Ô, Márcio, a partir de quantos anos, assim, com que idade que o homem tem que ter e que daí com que frequência ele tem que fazer esse se ele exame? tem, vamos lá, a pessoa tem lá um irmão ou pai que tenha câncer de próstata, então ele começa a partir dos 40 anos. Dos 40 anos. Certo? Se ele não tiver, a partir dos 45, 50 anos. Com 30, assim, não há necessidade? Não há necessidade, não há necessidade. E anualmente ele vai fazer cumprir anualmente esses exames. Então, Sim. sempre assim, faz fevereiro, todo fevereiro... Cada ano tem que fazer, vai lá tem e que fazer para ele evitar que o câncer esteja num período avançado. Existem casos em que nos procuram com câncer já avançado e aí sim os tratamentos são mais difíceis. E eu vou dizer, não é só o tratamento que é difícil, mas não vai ter a chance de se curar da doença. Isso que é importante, nós temos que buscar a cura da doença. A gente sabe também tem alimento, a alimentação é muito importante hoje na vida da gente, né? Tem alguns alimentos também que é legal comer, que é interessante incluir na alimentação, que possa vir... Veja que interessante isso. Existia um trabalho que mostrou recentemente em que nós dávamos muita atenção a 3 alimentos que poderiam prevenir o câncer de próstata, que era o licopeno, que é baseado no tomate, a vitamina E, certo? Que é alguns óleos vegetais que tem, e o selênio, que é a castanha de Pará, castanha do Pará. Mas isso caiu por água abaixo. O selênio, por exemplo, ele aumenta a chance de diabetes e não previne o câncer de próstata. A vitamina E até aumentou a chance de câncer de próstata avançado. Então, e o licopeno não mostrou nenhuma vantagem. Então, não existe, de novo, não existe nenhum alimento que possa prevenir ou fazer uma prevenção que a pessoa vai deixar que vai evitar o câncer de próstata. Então, a melhor maneira ainda que nós temos é fazer a sua prevenção, fazer seus exames anuais e ponto. Não precisa se preocupar com a alimentação por enquanto. A ciência não nos trouxe nada, não acrescentou nada. Hein? Que falava de uma alimentação, né? A gente já conversou ali também que você falou que 80% dos casos, daí tá, 80% dos casos vão ter problemas sexuais. Se ele for operado da próstata, 80% vão ter problema. Mas se ele fizer antes da cirurgia ou logo após a cirurgia, uma reabilitação, a reabilitação evita isso aí. Então, Rose, é interessante o que nós estamos discutindo até nesse congresso, foi colocado isso, nós estamos curando o câncer de próstata e estamos acrescentando uma nova doença, que é uma disfunção sexual. As pessoas às vezes falam, doutor, se eu soubesse eu não teria operado. Nossa, daí fica... Você veja só, olha o impacto sexual, que o impacto tem o sexo na vida das pessoas. Então tem pessoas que dizem, nós estamos curando uma doença e causando outra. Foi esse impacto que teve nesse congresso que nós tivemos. Então ele falou, olha, nós estamos tratando e nós estamos trazendo uma outra doença. Então o médico tem que tomar consciência e o paciente também tem que procurar isso, solicitar ao médico para que se tente reabilitá-lo. E consegue. Então, nós conversamos praticamente 90%, 90%, 100% recupera. A pessoa não pode ficar esperando, vou esperar 1 ano, 2 anos para ver se as coisas voltam naturalmente. Não vai voltar, o pênis vai atrofiar. Então ele começa a perder seu estímulo. Então o médico tem que também o médico tem que estimular. E falar, olha, você vai fazer cirurgia, né?
e terminou vai a ter cirurgia. a chance, vai ter comprometimento da parte sexual, o médico geralmente fala, mas ele tem que também procurar, até antes da cirurgia, já fazer um tratamento preventivo, ou acabou a cirurgia, menos de um mês já começar um tratamento para reabilitar, ou seja, para ele voltar a ter sua vida sexual. É muito triste a pessoa que descobre que tem câncer, é muito triste para a família, é operado e depois perde a sua vida sexual, ou seja, ele tinha uma vida sexual normal com a sua esposa, toda a sua intimidade, nunca teve problemas e de repente ele perde também isso, além de descobrir o câncer. Né, Márcia? Muito jovem, eu tenho pessoas de 45, 50 anos, que com esposa nova, tudo, e que estão perdendo a sua vida sexual, ou seja, que estão desesperados. Doutor, eu perdi soube que eu tinha câncer, desespero na família, fui operado, usei uma sonda, e depois ainda eu perco a minha vida sexual, não é justo. Eu falo que não é justo realmente. As pessoas têm que procurar ajuda e têm que se reabilitar, porque existe vida após o câncer de próstata. Ô, Márcia, vou fazer uma pergunta, se está errado ou não. Quando se refere a câncer de próstata, às vezes a pessoa tem que passar por químio e rádio também? Não, veja bem, né? não, ele pode, tem que se optar, quando o câncer está restrito à sua próstata, ele pode fazer a cirurgia ou radioterapia. Os dois têm mais ou menos o mesmo, a mesma, vamos dizer, o mesmo índice de curabilidade. Então, eles têm mais um índice semelhante. Pode escolher entre a cirurgia a quimioterapia e a só em casos avançados, em que não há mais nada o que fazer como último recurso. Então, raramente existe a quimioterapia. Só em casos avançados, em que se não existe mais nenhum método para se curar. Então, o câncer de próstata talvez ele seja menos agressivo que os outros, porque a mulher quando tem câncer de mama... Mas isso depende do tipo de câncer, né, Rose? Depende de cada tipo de câncer. Mas o câncer de próstata não é na maioria das vezes, ele é crescimento lento. E tem pessoas, às vezes, com muita idade, acima de 70 anos, 75 anos, e que esse câncer pode não ser que não se manifeste mais. Ou seja, que ele pode até morrer com o câncer, não do câncer. Então, o médico tem que ter essa habilidade para conversar com o paciente, mostrar o que é interesse dele, se ele quer preservar a sua sexualidade, quais os métodos que ele tem que mostrar. Você tem o câncer de próstata, mas você pode fazer esse tratamento, esse tratamento, esse tratamento. Ele tem que dar opções. E o paciente vai discutir com a sua família e até procurar outro médico. Procure uma segunda, terceira opinião. Eu até encaminho meus pacientes, olha, eu tenho essa opinião, mas procure outro médico também para ele poder ter uma segunda opinião, para você se sentir mais seguro. O nosso tempo é meio curtinho, mas assim, você sempre, o melhor ainda é a cirurgia, quando você é mais jovem, Márcia? Não existe isso, é lógico, existe o tratamento que tem que ser diferenciado de cada tipo de câncer, a agressividade. A cirurgia, sim, é um método excelente, não digo que a cirurgia é muito boa também. É lógico que ela tem sequelas, só que essas sequelas são passíveis de recuperação. Então, ela tem sequelas que deixam, mas a gente consegue reabilitar essa pessoa ter vida sexual normal, ela não pode ter medo da cirurgia. Então, assim, o conselho que você deixa aqui, né? A mensagem de casa que eu deixo para todos, não tenha medo do câncer de próstata. Se for preciso tratar, trate, procure, nós buscamos a vida. Certo? Buscamos a vida e depois a parte sexual é recuperada. Se a pessoa procurar o tratamento adequado, ele vai se recuperar e vai ter vida sexual normal. Então, esse é o nosso recadinho de casa, né, Márcia? Que você volte ainda mais vezes aqui no Ver Mais, Com combinado? certeza.